Graça e paz, queridos. Deus envia Jesus para reunir e restaurar Israel à missão. A era já, mas ainda não, do reino como um tempo de ajuntamento. Seja bem-vindo ao 5º vídeo da série A Missão de Deus. A era escatológica do agrupamento de Israel e das nações começa com a missão do reino de Jesus. Os profetas prometeram que a salvação abrangente e o juízo final viriam por meio do Messias, naquele grande tempo, naquele grande futuro escatológico em que Deus inaugurou o seu reino. Uma vez que um império após outro oprimiu Israel, a chama da esperança acesa pelos profetas transformou-se em um inferno furioso de expectativa escatológica. Nesse contexto de intensa expectativa, Jesus anuncia as boas novas. O reino de Deus é chegado. Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Todos os judeus que se alimentaram dos profetas do Antigo Testamento esperavam que o reino viesse imediatamente em plenitude. A velha era chegaria ao fim e a era que estava por vir despontaria. João Batista acreditava que o machado e a pá para limpar a eira já estavam nas mãos do Messias, com o objetivo de trazer salvação e juízo, conforme Lucas 3, 9 e 17. No entanto, João, como outros, fica confuso quando o juízo de Deus não vem e envia seus discípulos para perguntar se Jesus é de fato o Messias prometido no Antigo Testamento. Jesus assegura-lhe que é e que as obras que está fazendo são sinais de que o poder de Deus para renovar a criação de fato irrompeu na história. Os próprios discípulos de Jesus também se esforçaram para entender. E assim ele lhes conta parábolas com o propósito de que entendam que, embora já tenha despontado, o reino ainda não chegou em sua plenitude, em seu apogeu, em seu ápice. As forças da era vindoura estão fluindo para a história, mas as forças contrárias da velha era ainda são uma realidade poderosa. Há uma sobreposição da velha era e da era que está por vir. A razão dessa sobreposição das eras é a missão. O significado dessa sobreposição das eras em que vivemos, o tempo entre a vinda de Cristo e a sua segunda vinda, é que se trata do tempo dado para o testemunho da Igreja Apostólica até os confins da terra. O fim de todas as coisas que foi revelado em Cristo está, por assim dizer, contido até que o testemunho sobre o juízo e a salvação revelada em Cristo tenha chegado ao mundo todo. A implicação de uma verdadeira expectativa escatológica será a obediência missionária, e a escatologia que não resulta em tal obediência é falsa. O testemunho bíblico confirma isto. Esse período de tempo, já, mas ainda não, é tratado como o ajuntamento final das nações. Começa com a missão de Jesus para Israel e depois continua à medida que um Israel renovado é convidado a participar da sua missão para as ovelhas restantes de Israel e depois para as nações. Estudiosos contemporâneos do Novo Testamento estão, portanto, afirmando o que o teólogo sistemático Martin Keller disse há 8 décadas. A missão é a mãe da teologia. A teologia, diz Keller, começou como uma manifestação que acompanhava a missão cristã e não como um luxo da igreja que dominava o mundo. Os escritores do Novo Testamento não eram acadêmicos com tempo livre para pesquisar as evidências antes de começarem a escrever.
Pelo contrário, segundo David Bosch, em seu livro Transforming Mission, na página 16, Missão Transformadora, eles escreviam no texto de uma situação de emergência, de uma igreja que, por causa de seu encontro missionário com o mundo, era forçada a falar de teologia. O ajuntamento é o que está sentido a essa era intermediária. É o que dá sentido. O autor Gerhard Löffing lamenta que, visto que o ajuntamento do povo disperso de Israel era uma das afirmações fundamentais da teologia de Israel. A teologia do Antigo Testamento prestou pouca atenção a ela. Esse motivo escatológico de ajuntamento é importante para a missão. O ajuntamento de todos os povos em um só é a ação escatológica de Deus. O Antigo Testamento diz isso e Jesus permanece leal a esse ponto de vista. Agora vê-se a ação divina como algo a ser confiado a seres humanos. Em primeiro lugar, ao ser humano Jesus e depois aqueles que nos passos dele serão enviados à colheita. Os evangelhos utilizam 3 imagens de ajuntamento extraídas dos profetas e da literatura intertestamentária: a colheita no celeiro, o rebanho no aprisco e convidados reunidos no banquete. Isaías previu um tempo em que todos os povos se reuniriam num Monte Sião para participarem de um banquete de salvação no fim dos tempos, Isaías 25, 6 a 9, que agora se cumpre em Jesus, conforme Mateus 8, 11. Na parábola do grande banquete, Jesus descreve a recusa ao convite do banquete que já estava pronto, conforme Lucas 14, 15 a 24. J.H. Bevan comenta sobre essa parábola. O reino estava pronto, em certo sentido, tudo estava pronto para a consumação, mas primeiro era preciso um tempo para que os servos do Senhor trabalhassem. O tempo de intervenção é marcado pela atitude dos servos. De acordo com a parábola supracitada, tal trabalho consiste particularmente em sair para as estradas principais e secundárias a fim de convidar a todos para as bodas do rei. Pode-se dizer, portanto, que o meio-tempo se ocupa com a ordem das missões, e é essa a ordem que dá sentido a esse meio-tempo. A segunda imagem tem a ver com a agricultura, a colheita. Jesus convida seus discípulos a abrirem os olhos para ver os campos que estão maduros para a colheita, conforme João 4,35, Marcos 4,13 a 8 e 26 a 29. Jesus diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua seara, para a sua colheita, conforme Mateus 9, 37 a 38. Essa é uma oração missionária motivada pela convicção de que a colheita do fim dos tempos está madura e está entrando na história humana. Ceifeiros humanos, especialmente Jesus e os discípulos que estavam com ele, são chamados a se juntar a eles na colheita. A terceira é a imagem de um pastor reunindo ovelhas perdidas. Jeremias e Ezequiel usam a imagem de um pastor escatológico que reunirá suas ovelhas dispersas no aprisco no último dia, conforme Jeremias 23, 2 e 3, 31, 10, Ezequiel 34, 12, 23 a 31. Jesus anuncia que foi enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel, conforme Mateus 15, 24. E começa a reuni-las em um pequeno rebanho, conforme Lucas 12, 32. Mas como o bom pastor, ele prevê o dia em que as nações também serão reunidas em seu rebanho. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, disse Jesus. É necessário que eu as conduza também.
elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor, conforme João 10,16. Jesus é enviado primeiro para reunir Israel para a missão. A missão foi explicada em termos de o Deus que envia. O Evangelho de João retrata Deus como aquele que envia Jesus e Jesus como o enviado. Nunca é exagero enfatizar como o conceito de envio se relaciona profundamente com a identidade de Jesus. Quase todas as páginas do quarto evangelho respiram com uma passagem em que Jesus expressou quem ele é em termos de sua noção de ser enviado, sua noção de missão. Jesus é enviado em sua missão no poder do Espírito, conforme Lucas 4,18. Esse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus é o tempo do Espírito. Na verdade, os profetas vislumbraram uma época em que o Espírito de Deus seria derramado sobre o Messias para renovar Israel e reunir as nações. Portanto, os evangelhos começam com o Espírito sendo derramado em Jesus para realizar a missão, conforme Marcos 1,10, Lucas 3:21 a 22 e Atos 10:38. Qual foi a missão que o Pai lhe enviou para realizar? Em primeiro lugar, reunir Israel em uma comunidade do fim dos tempos, de acordo com a promessa profética. Joaquim Jeremias faz o impressionante comentário que o único significado de toda a atividade de Jesus é reunir o povo escatológico de Deus. O ajuntamento do povo de Deus no fim dos tempos começa com Israel sendo reunida, sendo restaurada e reunida. Mateus deixa claro que a missão de Jesus se limita a Israel. Jesus diz à mulher cananeia: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mateus 15:24. Ele envia seus discípulos apenas às ovelhas perdidas de Israel. A aparente limitação da missão de Jesus apenas aos judeus intriga os intérpretes. Como isso se encaixa com o claro horizonte universalista do Antigo Testamento? Um horizonte do qual Jesus claramente partilha. É preciso ler essa anomalia do ponto de vista da profecia do Antigo Testamento. Jesus leu em sua Bíblia que haveria uma peregrinação, a saber, escatológica dos gentios ao monte de Deus, conforme Isaías 2:2-4. Deus revelaria sua glória aos gentios em Israel e por meio de Israel. Primeiro, Israel se reuniria para o banquete messiânico nesse monte. Só depois disso as nações viriam. Quando Jesus fala dos muitos gentios que se reunirão à mesa do banquete com Abraão, Isaque e Jacó, é claro que ele tem essa promessa profética em mente, conforme Mateus 8:11. Então, os profetas esperaram ansiosamente por dois eventos sucessivos. Primeiro, o chamado a Israel e em seguida a inclusão redentora dos gentios no reino de Deus. O ministério de Jesus está direcionado para o primeiro evento, para que Israel cumpra seu papel de atrair as nações. Duas coisas devem acontecer. Israel deve ser reunido. Depois, Israel deve ser renovado para que viva em obediência à Torá de Deus e brilhe como uma luz para as nações. Ezequiel oferece um vislumbre das duas funções: reunir e purificar no futuro escatológico de Deus. Israel não cumpriu sua missão e profanou o nome do Senhor entre as nações, conforme Ezequiel 36, 16-21. No entanto, Deus diz a Israel que agiria para que as nações soubessem que Ele é o Senhor, quando Ele se mostrasse santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Verso 23. Assim Deus agirá para completar sua missão por meio de Israel.
Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta à sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Ezequiel 36, 24 a 27. Assim, de acordo com os profetas do Antigo Testamento, o ministério do Messias consiste, primeiro, em reunir Israel e depois purificar e capacitar Israel para o chamado missionário. Os evangelhos revelam o modo como isso se cumpriu. A salvação é oferecida primeiro a Israel e uma comunidade é reunida. Então, os eventos centrais da cruz, da ressurreição e do Pentecostes realizam a salvação para que o Israel reunido seja renovado e capacitado, pronto para a sua missão às nações. De acordo com os profetas do Antigo Testamento, o ministério do Messias consiste, primeiro, em reunir Israel e depois purificar e capacitar Israel para o chamado missionário. Israel foi reunido e formado para aceitar seu chamado missionário. Jesus chama esta comunidade reunida a aceitar a identidade missional que ela tem. No Sermão do Monte, ele aplica a essa comunidade as imagens do Antigo Testamento que retratam a missão de Israel. Abre aspas. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Fecha aspas. Mateus capítulo 5, 14 a 16. Juntas as imagens da luz e da cidade referem-se a Jerusalém escatológica, que, segundo o prenúncio dos profetas, um dia se levantará acima de todos os montes e iluminará as nações com sua luz, conforme Isaías 2, 2 a 5. Na missão de Jesus, Israel está sendo restaurado para ser uma luz para as nações. Segundo David Bosch, no seu livro Missão Transformadora, ele diz, abre aspas, precisamos de uma interpretação de salvação que opere dentro de uma estrutura cristológica abrangente, que torne o totus Christus, sua encarnação, vida terrena, morte, ressurreição e parousia, indispensável para a igreja e a teologia. Todos esses elementos cristológicos juntos constituem a praxe de Jesus, aquele que inaugurou a salvação e, ao mesmo tempo, nos deu um modelo para imitar. Existem dois elementos de vocação missional aos quais Jesus chama seu povo. O primeiro é encarnar uma vida distinta e atrativa. Jesus anuncia a vinda do reino de Deus. O reino pode ser caracterizado como o irromper do poder dinâmico de Deus para derrotar tudo que se coloca contra seu governo e como a chegada da salvação abrangente ao mundo. O anúncio pede uma resposta de lealdade radical para aqueles que respondem com fé e arrependimento. As boas novas promete a dádiva da renovação, um relacionamento restaurado com o Pai, perdão, o Espírito, um novo coração que renovará a vida deles como um todo. À medida que crerem em Jesus e seguirem-no
A promessa é que participarão da renovação de toda a criação. Aqueles que receberam a dádiva do reino devem encarnar a vida da nova criação, dada pelo Espírito. Devem levar uma vida distinta que encarne a intenção divina para a vida humana na criação, que é um sinal da nova criação vindoura e que desafia os ídolos da cultura que se colocam contra essa vida. E assim Jesus passa grande parte de sua missão instruindo essa comunidade em um estilo de vida distinto, como uma comunidade alternativa, conforme Mateus 5, 7, João 13. Ela deve ser caracterizada por uma vida de amor, reconciliação, paz, alegria, justiça, compaixão e solidariedade com os pobres e marginalizados. Viver dessa maneira desafiará as estruturas sociais de injustiça entre os judeus e romanos. E assim essa comunidade de discípulos pode esperar o sofrimento como um preço a ser pago por viver distintamente. Conforme João 15, 18 a 21, tal vida pode ser vivida somente em comunhão com o Pai e o Filho e como dom do Espírito. E assim a vida distinta do povo de Deus pode ser conhecida somente pela oração. O reino vem à medida que o Espírito trabalha em resposta a essa oração. O reconhecimento desse caráter missionário dos documentos irá ajudar-nos a vê-los com uma perspectiva verdadeira e a interpretá-los à luz de sua intenção. Eles são resultados de um processo dinâmico de evangelismo e cuidado, e ao mesmo tempo as ferramentas para realizar esse processo. É o reconhecimento desse princípio de organização que nos permite ter uma compreensão coerente delas ou deles. Essencialmente, o Novo Testamento é uma coleção de livros que expressam o Evangelho ou as boas novas que eram proclamadas na missão cristã. O reconhecimento da orientação missionária do Novo Testamento irá alertar-nos para uma visão mais dinâmica da igreja como um agente da missão, não para a visão estática que às vezes temos. Segundo Howard Marshall, escrevendo New Testament Theology, ele escreve dizendo sobre a teologia do Novo Testamento, o segundo elemento da vocação missional do Israel renovado é participar por palavras e obras da missão de ajuntamento de Jesus. Essa comunidade não só é reunida e formada para viver como uma comunidade alternativa, mas também é convidada a participar da tarefa mais intencional de ajuntamento que Jesus começou. Jesus diz a Simão e André, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Marcos 1,17. O chamado dos discípulos é um chamado a seguir Jesus e a estar separados para as atividades missionárias. Chamado, discipulado e missão são indissociáveis. Jesus envia seus 12 discípulos para proclamar a chegada do reino e demonstrá-la com obras, conforme Mateus 10, Lucas 9. É por meio dessas palavras e obras dos discípulos que outros seriam convidados a participar da salvação encontrada no reino de Deus. Se essas palavras e ações deviam ser o poder de Deus para a salvação, então também deviam ser acompanhadas de oração, conforme Marcos 9, 29. Os elementos da missão do reino de Deus, que é imprescindível. E oração é esse primeiro ponto. Portanto, a missão do reino de Jesus é reunir e restaurar Israel à vocação missional. Mas não é apenas importante observarmos aqueles a quem Jesus dirigiu sua missão. É igualmente importante compreendermos o modo como ele a cumpriu. Os elementos que faziam parte de sua missão do reino
devem ser colocadas como prioridades. Devemos observar cuidadosamente o Jesus terreno se quisermos elucidar os primórdios da primeira missão cristã. Aqui somos confrontados com o verdadeiro ponto de partida da missão cristã primitiva. Ele reside na conduta do próprio Jesus. Se alguém deve ser chamado de um missionário primordial, esse alguém é ele. Isso é significativo porque Jesus inclui seus discípulos em sua missão para Israel. E depois dos grandes eventos de redenção da cruz, da ressurreição, da exaltação e do Pentecostes, Jesus envia essa pequena comunidade para continuar sua missão no mundo. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, 21. A missão de Jesus é um padrão e um modelo para nós. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, 21. A missão de Jesus é um padrão e modelo para nós. A missão de Jesus está centrada no reino de Deus. Ele anuncia a chegada do reino. Boas novas. Deus está irrompendo na história com poder e amor em mim. O Messias, pelo poder do Espírito, a fim de restaurar toda a criação e toda a vida humana para viver novamente sob o gracioso governo de Deus. Fecha aspas. A essa mensagem ele pede e ordena uma resposta de comprometimento total, arrepender-se, crer e segui-lo. Quando perguntado pelos discípulos de João se ele é o Messias, Jesus pede que digam a João que suas obras demonstravam que o poder de Deus para curar e libertar estava presente nele, conforme Lucas 7, 22 a 23. De fato, em suas obras, Jesus inicia um ataque total contra todas as manifestações do mal. O reinado de Deus chega aonde Jesus supera o poder do mal. Naquela época, como no presente, o mal assumia muitas formas: dor, doença, morte, possessão demoníaca, pecado e imoralidades pessoais. O insensível moralismo por parte daqueles que alegam conhecer a Deus, a manutenção de privilégios especiais de classe, o rompimento de relacionamentos humanos. Jesus está, no entanto, dizendo: se a aflição humana assume muitas formas, o poder de Deus faz o mesmo. Portanto, as palavras de Jesus que anunciavam a salvação do reino foram autenticadas por obras, mas sua vida também testemunhou o reino. Sua dependência do Espírito, conforme Lucas 3, 22 e Atos 10, 38. Sua comunhão amorosa com o Pai, conforme João 14, capítulo 14 ao 17, sua glorificação do Pai, conforme 14, 13, sua vida de oração devota, Lucas 5, 16, suas compaixões e misericórdia e justiça em favor dos pobres e doentes e marginalizados. Sua vida abnegada de serviço sacrificial, conforme João 13, 1 a 17. Sua submissão e obediência ao Pai, conforme Hebreus 5, 8. Seu amor, mansidão e alegria, conforme Mateus 11, 29. Seu sofrimento pelo bem do reino, à medida que se opunha a poderes hostis que se colocavam contra o reino. Tudo isso e mais testemunhava de uma vida fortalecida e controlada pelo Espírito Santo. Podemos listar os componentes da missão de Jesus desta forma. Jesus anunciou o reino com suas palavras. Segundo, Jesus demonstrou o reino com seus atos. Jesus amavelmente ataca toda forma de mal que ele vê na vida individual e social das pessoas. Jesus encarnou o reino com sua vida. Jesus formou uma comunidade do reino. Jesus ensinou sua comunidade de discípulos sobre o reino e a vida nele. Jesus coloca-se ao lado de pecadores e excluídos, pobres e marginalizados, e acolhe-os no reino. Jesus orou pelo reino vindouro.
Jesus sofreu enquanto resistia aos poderes que se opunham ao reino. A missão de Jesus prover um modelo. Essa deve estar no caminho de Cristo. A missão flui de um desejo de seguir o caminho de Jesus, que curou os doentes, associou-se com excluídos, repreendeu os moralistas, desafiou o poder absoluto do Estado, restaurou a dignidade das pessoas, opôs-se às práticas religiosas legalistas e corruptas e, por fim, deu sua vida para demonstrar que mesmo os inimigos estavam incluídos em seu amor. Jesus pede aos seus discípulos que vão e façam o mesmo. David Bosch, no seu livro Missão Transformadora, ele diz, abre aspas, o caráter integral da salvação exige que o alcance da missão eclesiástica seja mais abrangente do que o que tem sido tradicionalmente. A salvação é coerente, ampla e profunda, assim como as necessidades e as exigências da exigência humana, da tensão entre o já e o ainda não, do reinado de Deus, da tensão entre a salvação indicativa, a salvação já é uma realidade, e a salvação subjuntiva, a salvação abrangente, ainda está por vir. Emerge a salvação imperativa, envolva-se no ministério da salvação. Aqueles que sabem que Deus um dia enxugará todas as lágrimas, não aceitarão com resignação as lágrimas dos que sofrem e são oprimidos agora. Qualquer pessoa que sabe que um dia não haverá mais enfermidades, pode e deve antecipar ativamente a subjugação das doenças em indivíduos e na sociedade agora. E qualquer pessoa que acredita que o inimigo de Deus e dos seres humanos será derrotado, já se oporá a ele agora em suas maquinações na família e na sociedade. Pois tudo isso tem a ver com a salvação, fecha aspas. No entanto, à medida que vai para as nações e se ver em novas situações, a igreja deve seguir o padrão de Jesus com imaginação e criatividade. Jesus não estabeleceu um modelo rígido para a ação, mas em vez disso, inspirou seus discípulos a prolongarem a lógica de sua própria ação de forma criativa em meio às novas e diferentes circunstâncias históricas, nas quais a comunidade teria de proclamar o evangelho do reino em palavra e em ações. À medida que vai para as nações se ver em novas situações, a igreja deve seguir o padrão de Jesus com imaginação e criatividade. Crucificação, ressurreição, comissionamento. A missão do reino de Jesus tem como clímax sua morte na cruz e sua ressurreição física dentre os mortos. A Torá havia sido dada a Israel para transformar os israelitas em um povo fiel que seria uma luz para as nações. No entanto, a lei não poderia transformar esse povo em uma comunidade de contraste por causa do poder do pecado. E por isso, para que houvesse um povo fiel, o pecado devia ser derrotado na cruz. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 3 a 4. É somente após a morte de Jesus que toma sobre si a culpa e o poder do pecado, libertando o seu povo para andar em obediência, que a lei sairá de Sião,
de Jerusalém virá a palavra do Senhor, conforme Isaías 2:3. A ressurreição do corpo é o despontar da era vindoura. Jesus é o primogênito dentre os mortos, conforme Colossenses 1:18 e Apocalipse 1:5. As primícias da vida de ressurreição, conforme 1 Coríntios 15:20. Uma vez que está unido a Cristo pela fé, o povo de Deus já começa a compartilhar a vida de ressurreição, conforme Romanos 6:1-14. Uma vida que será plenamente desfrutada em sua ressurreição física na volta de Cristo, conforme 1 Coríntios 15:23. Estes dois eventos continuam o momento decisivo da história universal. A velha era está acabando, assim como os inimigos que a dominam, pecado, morte, Satanás, foram derrotados. E a vida da era vindoura chegou. As forças do mundo futuro do reino estão fluindo para o presente. Agora Israel, recém-reunido, pode começar a partir da vida da era vindoura, mas o significado desses eventos vai além de Israel. A morte e a ressurreição de Jesus têm alcance cósmico e significado universal. A cruz realiza a salvação de toda a criação e de todas as nações. A ressurreição é o despontar da criação renovada. Com base nesses eventos, Jesus reúne seus discípulos e os comissiona para levarem as boas novas a todas as nações, até os confins da terra. O ajuntamento escatológico das nações pode agora prosseguir seu curso normal. Os evangelhos apresentam várias versões do comissionamento para a missão mundial. Em Mateus, Jesus comissiona o Israel recém-reunido para fazer discípulos que devem ser batizados nessa comunidade recentemente fundada e aprender a reconhecer a autoridade absoluta e abrangente de Jesus, a quem é dada toda a autoridade. Obedecendo a tudo o que ele ordenou, conforme Mateus 28:18-20, em Lucas, Jesus incumbe seus discípulos, seus seguidores, de proclamarem o arrependimento e o perdão, em resposta aos eventos centrais da história mundial. A cruz e a ressurreição a todas as nações no poder do Espírito, conforme Lucas 24:45-49. Em João, Jesus envia seu povo ao mundo para continuar o que ele vinha fazendo, João 20:21. Aqui a história bíblica está no limiar do objetivo para o qual se move o ajuntamento de todos os povos em um reino no qual Deus restaura tudo. Finalizando, eu quero dizer que a missão de Israel é na história para o bem da humanidade. E a missão da igreja é na humanidade para o bem da história. Que Deus nos abençoe e até o 6º vídeo da série A Missão de Deus. Deus nos abençoe.